E mais uma vez é um prazer muito grande estar junto com todos vocês nesse nosso bate-papo, de sempre abordando as coisas profundas do conhecimento de Deus, da palavra de Deus. Eu disse no vídeo anterior que há uma polêmica muito grande entre predestinação e livre-arbítrio, né? Eu mostrei aqui que a ala religiosa que defende a predestinação diz que toda a humanidade estava condenada ao inferno, mas Deus soberanamente decidiu salvar uns e outros não, né? O que é totalmente contrário à natureza do Deus de amor, porque Jesus disse, eu ponho as 99 no aprisco e vou em busca da que se perdeu até encontrá-la. Então seria uma incoerência ele deixar que uma porção fosse para o inferno. É contrário ao que ele disse. Ele disse que 100% das ovelhas serão salvas. Mas a ala que defende o livre-arbítrio diz que todos estão condenados ao inferno, mas aí que Deus vem e oferece Jesus e aqueles que aceitam Jesus serão salvos. Também está incoerente, completamente incoerente. Então, onde é que está a verdade? Por exemplo, você pode pegar a tua Bíblia, por favor, abrir na epístola de Paulo aos Efésios, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Paulo diz assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Veja, a salvação não depende do homem querer, não depende de nada que o homem faça. Depende de quê? Exclusivamente de Deus agir graciosamente na vida do homem. Então fica muito claro aqui que nesse particular, ou seja, no que diz respeito à salvação, a vontade de Deus é suprema. Mas a gente também enxerga nesse texto que jamais será uma vontade arbitrária. Nós temos que entender uma coisa, irmão. Existe propósito de Deus por tudo que Deus faz. Tudo que envolve a predestinação tem propósito de Deus. Jamais nós podemos incorrer no erro, como muitos do mundo espiritual, religioso, evangélico têm incorrido, de imaginar que a predestinação está diretamente ligada à vontade soberana de Deus, mas que de uma forma irracional, de uma forma caprichosa. Isso não pode, não podemos incorrer nesse erro. Então a verdade da Bíblia é que há neste mundo um povo que Deus predestinou para a salvação e há um outro povo que Deus destinou para a perdição. Se você abrir a tua Bíblia no livro do profeta Isaías, Isaías capítulo 34, versículo 5, o profeta diz assim, Deus falando através de Isaías, porque a minha espada se embriagou nos céus, eis que, para exercer juízo, desce sobre Edom e sobre o povo que destinei para a destruição. Então está muito claro que há um povo nessa terra que Deus destinou para a destruição. O problema é que até Deus revelar ao apóstolo Paulo o evangelho para a igreja, essa palavrinha, essa doutrina da predestinação sempre foi um grande mistério. Mas quando Paulo recebe a revelação do evangelho para a igreja, da boca do Cristo ressuscitado, então ele traz para a igreja a resposta para todas as perguntas, para todas as indagações. Aquilo que o Senhor nosso Deus havia predito através do profeta Isaías, mais adiante é ratificado através de Paulo, através do Evangelho da Graça de Deus, só que agora de uma maneira mais clara, de uma maneira mais específica, respondendo a todas as perguntas, tirando todas as dúvidas. Paulo começa a falar de predestinação para a igreja de Roma. Em Romanos capítulo 8, versículo 28 e 30, ele diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então, em primeiro lugar, nós estamos vendo aqui que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí eu faço uma pergunta, quem são os que amam a Deus? Aí alguns dizem, não, os que amam a Deus são aqueles que por livre-arbítrio aceitam Jesus. Mas a Bíblia diz que não.
A Bíblia diz aqui de uma maneira muito clara que são aqueles que foram chamados segundo o propósito de Deus. Já anulou completamente esse ensino mentiroso, essa heresia diabólica que se estabeleceu dentro da igreja, de que o homem é que decide o seu destino espiritual. Está aqui. São aqueles que Deus conheceu de antemão. Quem são estes que são chamados segundo o propósito de Deus? Como está aqui em Efésios. A resposta é clara. Aqueles que Deus conheceu de antemão. O que significa conheceu de antemão? Desde antes da fundação do mundo. Aqui em Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5, o apóstolo diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. O que significa essa expressão, nos escolheu nele? Significa que ele nos escolheu segundo o seu propósito, segundo a sua vontade soberana, mas nos escolheu desde quando? Desde antes da fundação do mundo. Por isso que aqui em Romanos 8, 29, quando nós lemos ainda há pouco, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Você está observando que nós não éramos conforme a imagem do Filho de Deus? Por que não éramos? Em primeiro lugar, porque o Filho ainda não existia. O Filho só passou a existir lá em Belém, quando ele foi gerado pelo próprio Deus no ventre da Virgem Maria. O que a Bíblia chama de Filho de Deus é aquele ente santo, é aquele corpo de carne, sem a semente do pecado, que o próprio Deus gerou no ventre de Maria, para que o próprio Deus habitasse naquele corpo. Em segundo lugar, nós não éramos conforme a imagem do Filho de Deus, porque nós existimos apenas como espírito, como seres espirituais. Nós não havíamos ainda sido revestidos de carne. Então, os filhos de Deus, que foram criados por Deus, desde antes da fundação do mundo, foram criados como? A sua imagem, a sua semelhança. Deus é o quê? Espírito. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, como seres espirituais. Em seguida, Deus nos predestinou para que nós fôssemos conforme a imagem do seu Filho, ou seja, para que nós assumíssemos uma natureza humana, um corpo de carne, que é a imagem do Filho de Deus. Isso aqui precisa ser entendido. Mas Paulo continua o seu ensinamento sobre a predestinação de Deus, e mais adiante, em Romanos capítulo 9, versículo 11 a 13, ele conta uma história aos irmãos dessa igreja de Roma sobre Esaú e Jacó, que eram filhos de Rebeca. E ele diz assim: Rebeca estava grávida, gêmeos, e ele diz: e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei a Jacó, porém aborreci de Esaú. No texto grego original, esse texto é tão forte que diz assim: amei a Jacó, porém odiei a Esaú. Só que esse ódio de Deus não é esse ódio na noção humana que nós temos hoje. Agora veja, o apóstolo Paulo usa esse exemplo para mostrar à igreja que essa questão da eleição divina depende exclusivamente da vontade de Deus, sem nenhuma influência da vontade humana, do esforço humano. Aqui o apóstolo está mostrando claramente que a vida eterna não depende de quaisquer elementos humanos. Não depende das obras, sejam elas boas, sejam elas más. Não depende do esforço de qualquer pessoa aqui nesse mundo. Aqui no caso de Esaú e Jacó, fica absolutamente claro que essa escolha de Deus foi feita antes que os gêmeos tivessem nascido. Antes que eles houvessem praticado ou bem ou mal. Agora, já naquele tempo, esse ensinamento aqui era refutado pelos judeus incrédulos, que não aceitavam essa verdade. Como a maioria do povo hoje também não aceita, né? Então, eles usam o argumento: não, Deus rejeitou Esaú, porque Deus sabia, Deus previu de antemão que Esaú iria usar o livre-arbítrio, que Esaú iria viver de uma maneira profana, Jacó não, ia usar o livre-arbítrio, ia decidir viver de uma maneira espiritual. Esse é um argumento que muitos utilizam hoje, que foi utilizado na época do apóstolo Paulo. Mas Paulo, como homem escolhido de Deus, para receber a revelação dos mistérios de Deus, dos mistérios que permaneceram ocultos, né, do povo e das gerações passadas, Paulo diz
que a eleição divina não se fundamenta sobre qualquer consideração dessa espécie. Que a eleição divina está fundamentada única e exclusivamente na vontade soberana do Deus que chama. Essa é a verdade da Bíblia. Paulo é enfático ao afirmar que a eleição é uma questão inteiramente de Deus, que ela depende única e exclusivamente da vontade de Deus, e que essa escolha ocorre antes do nascimento daqueles que Deus elegeu. Antes de você ter nascido, antes de você ter sido revestido de pele, de carne, de ossos, de tendões no ventre da tua mãe, se você hoje é um cristão, Deus já havia te escolhido para ser um cristão. Agora, o grande drama do mundo espiritual tem sido não saber discernir o que é que significa um vaso de honra e o que é que significa um vaso de desonra. Paulo fala disso. O que é um vaso de honra? O que é um vaso de desonra? Ele diz que Deus teve o direito, o oleiro, de da mesma massa, do mesmo barro, fazer um vaso para honra e um vaso para desonra. Na nossa próxima participação, eu vou explicar para você isso. Aí você vai entender por que existem pessoas condenadas ao inferno, destinadas ao inferno, e por que existem pessoas predestinadas para a salvação. Até o nosso próximo encontro aqui.